Crise de ansiedade, crise de pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, ansiedade social, todas essas tranqueiras aí hoje, isso é o mais normal na época que a gente está vivendo, né? Nesse quadro aqui, Pergunte ao Professor, a pergunta hoje foi específica sobre ansiedade. Como se libertar, como se curar da ansiedade. Eu sou um cara que tive síndrome do pânico, tive depressão, isso foi um dos maiores motivadores para eu me tornar a pessoa que eu sou e fazer o que eu faço. E no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta. Bora! Professor, sofro de ansiedade há 5 anos. Desde a primeira crise de pânico, em um momento difícil da minha vida, nunca mais fui o mesmo. Tomo remédio, mas mesmo assim parece que a ansiedade foi comendo pedaços da minha vida. Hoje mal consigo trabalhar, não consigo mais acreditar em mim mesmo. Parece que tudo vai dar errado e que a qualquer momento algo terrível vai acontecer. Gostaria que você falasse sobre como curar a ansiedade. Admiro muito a sua sinceridade e verdade nas palavras. Tudo que ele falou aqui é o combo da ansiedade, né? E realmente, só quem passou por isso ou está passando entende o que ele está dizendo. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero te dizer que se você tiver alguma pergunta, se você quiser algum conselho, se você quiser compartilhar a sua história, você pode tanto ir nas minhas redes sociais, você vai ver um arroba aqui, você pode fazer isso nas caixas de perguntas, você pode também mandar a sua pergunta nos comentários aqui embaixo, né, nos vídeos, ou mesmo no e-mail que tem no canal que eu vou responder com você, vou responder para você com maior sinceridade, maior amor e maior carinho. Bora para a aula de hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade em si, ela não é uma coisa ruim. A ansiedade é um processo natural da condição humana, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, porque a pergunta do nosso amado irmão, do meu querido aluno, é como curar a ansiedade. Primeiro que a gente já tem que desmistificar isso aqui. Eu já vou estourar o seu primeiro balão referente à ansiedade. Você não cura a ansiedade, você não deixa de sentir a ansiedade. Você aprende a usar, a controlar e não cair na latrina da ansiedade tóxica. Uma das coisas que ele falou ali é um dos efeitos colaterais mais comuns da ansiedade, principalmente se for uma ansiedade generalizada ou síndrome do pânico, que é o quê? A ansiedade comendo pedaços da sua vida. É muito comum pessoas que sofrem de síndrome do pânico ou de ansiedade severa por muitos anos, eu já vi casos da pessoa estar enfiada dentro de casa há 5 anos já. E 5, 6 anos, a pessoa realmente assim, ela abandonou tudo que ela fazia antes por causa da ansiedade. Então acaba que a pessoa também acaba desenvolvendo uma depressão. Não é ditatório, não é toda pessoa que passa por ansiedade, transtorno de pânico vai desenvolver depressão, mas também não é todo mundo que tem depressão que desenvolve ansiedade. É como se elas fossem irmãs, primas gêmeas, tá? Cada um de nós desenvolve mais facilmente um ou outro, ou pode ter os dois, que nem aconteceu comigo. Eu tive síndrome do pânico e depois tive depressão. Mas então vamos entender como eu falei anteriormente. Pode ser que essa aula fique um pouco longa, tá? Só que esse é um assunto que particularmente eu entendo bem, porque eu passei por isso, né? Trabalho com isso todos os dias, controlo a minha ansiedade todo santo dia. Então, como eu falei anteriormente, a ansiedade é uma coisa normal, tá? Ela existe na nossa humanidade para muitas coisas, principalmente para, de certa forma, preparar a gente para uma coisa que vai vir, para preservar a nossa vida, né? Então, não tem como você viver sem ansiedade, tá? Agora, a ansiedade, ela não precisa te dar taquicardia, te dar insônia, te dar nervosismo, você ficar travado, rígido, tenso. É isso o que a gente vai falar aqui hoje, é isso que a gente vai tratar hoje aqui nesse vídeo, tá? Eu quero tentar explicar para você de uma forma tão profunda que você passe a olhar a sua ansiedade com uma forma diferente, porque as pessoas tendem a pensar, e eu entendo isso, tá? O sintoma físico da ansiedade, o sintoma emocional da ansiedade tóxica e de todas as ramificações, né? TAG, pânico, ansiedade social, eles são muito brutais e são terríveis. É o pior da ansiedade, né? É o que o que as pessoas que estão em ansiedade estão querendo viver sem. Isso pode ser o que acontece com você também. Crise de ansiedade, crise de pânico é uma coisa muito brutal, né? Realmente paralisa a vida da gente, né? Mas então o que acontece? O efeito colateral da ansiedade, ele é só o efeito colateral. A ansiedade tem causa, igual a depressão tem causa também. O que você precisa entender é que
A ansiedade que você sente hoje, ela é como se fosse um sinal, meu querido, minha querida que está assistindo isso aqui. A ansiedade veio para mostrar para a gente, quando ela é tóxica, padrões, comportamentos, sentimentos, apegos, tá? Só que isso não veio do além. Você não dormiu bem um dia e acordou tendo crise de ansiedade no outro dia. Você não dormiu bem hoje e acordou tendo crise de pânico. Então isso foi uma construção que normalmente começa a ser construída desde que você era uma criança, a não ser que você foi sequestrado, né? Foi espancado na rua, foi abusado depois de, né? Depois de adulto, que isso desenvolveu um trauma em você e você a partir disso começou a ter ansiedade, mas normalmente, em 90% dos casos, você já veio construindo esses comportamentos ansiosos na sua vida e chegou uma hora que isso veio em forma de crise de ansiedade, como ele falou ali, em um momento difícil da vida dele, né? Os momentos difíceis, financeiramente, emocionalmente falando, o que acontece no mundo hoje, eles disparam gatilhos e depois que você teve uma crise de pânico muito forte, né? Que foi o que ele relatou ali, você começa a ter medo do medo, é uma coisa muito brutal, só quem teve sabe. E aí o medo do medo, ele retroalimenta o próprio medo. Eu chamo isso de ciclo do sofrimento. Tem uma aula sobre isso na plataforma da iRádio, na plataforma da escola. Em algum momento, em algum lugar aqui, você vai ver um QR Code, você vai ver um link aí, se você quiser aprender mais, quiser ser meu aluno. Eu falo de ansiedade, depressão, pânico, tudo relacionado à saúde física, mental e conexão espiritual. Dentro da plataforma da iRádio tem aula sobre isso, ferramentas sobre isso. Então o que acontece? Você teve esse trauma, tá? Teve uma crise de pânico, teve uma crise de ansiedade, está tendo crise de ansiedade, está tendo crise de pânico, tá? Isso pode ser por um evento específico, por vários eventos, mas na grande maioria dos casos há uma psicossomatização, tá? Negativa, que você pode estar vindo construindo isso desde que você era uma criança, tá? Ou desde que você era um pré-adolescente, um jovem. Então, para explicar como curar a ansiedade, como aprender a controlar a ansiedade, a gente precisa entender isso, tá? Que a ansiedade ela é normal. A ansiedade, por exemplo, assim, eu vou fazer uma apresentação, eu vou gravar essa aula aqui, eu vou dar uma aula online, eu vou fazer uma viagem com a minha esposa, eu vou assistir um negócio do meu filho, eu vou sentir uma ansiedade natural. Isso é uma ansiedade boa, aquela remexer na barriga, aquele de ficar mais preocupado, às vezes o coração acelerar. Isso é muito normal, meus queridos. A gente não pode querer viver sem isso. Isso também está totalmente associado às nossas emoções muito básicas e primitivas. O medo, a tristeza, a raiva, o nojo, o desprezo, a alegria. Você querer viver uma vida sem sentir as emoções não é viver. Se você não sente alguma emoção, ou se você sente de forma desregulada, de forma desequilibrada, isso também pode contribuir para que você desenvolva a ansiedade. Por isso a importância da inteligência emocional, de você saber sentir a emoção e saber expressar ela de forma coerente, de forma não autodestrutiva e não destrutiva para as outras pessoas, mas de forma positiva. Sentir a emoção e não ser consumido por ela. Esse é um outro ponto muito importante, porque pessoas que normalmente têm ansiedade disfuncional, que sofrem de ansiedade, que está tendo crise de ansiedade, se você for analisar, essa pessoa ou ela está sendo dominada por uma ou mais de uma emoção negativa. Normalmente é medo, né? O medo acaba gerando tensão, acaba gerando catastrofização, pensamentos negativos, tensão. Normalmente a ansiedade, no caso dessa pergunta que eu estou respondendo, pelo que me parece, ele tem muito medo e provavelmente ou ele sente tristeza, né, por não estar conseguindo fazer mais as coisas na vida, está se sentindo bloqueado, comeu as partes da vida dele, a ansiedade, mas ele também pode estar se sentindo raiva, né? Então, normalmente o que alimenta a ansiedade é medo, tristeza e raiva, que também é o que alimenta a depressão, se a gente for ver, né? A ansiedade é mais medo e a depressão acaba se tornando mais tristeza. Claro que isso eu estou falando de uma forma bem superficial, né? Estou falando a nível de você entender. Se eu entrar profundamente em neurociência, aqui em comportamento humano, talvez essa aula vai ficar com 3, 4, 5 horas. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu gravo uma aula sobre isso aqui também, mas é importante a gente entender isso, tá? Então vamos pensar que assim, tá? Você é uma criança. E eu falo isso explicando as experiências adversas da infância. Então,
Analisa se você está com ansiedade hoje. Pega e faz um retroativo, um retrocesso. Eu faço isso com todos os meus alunos, com todas as pessoas que me procuram, tá? Vamos analisar a sua vida, tá? Como é que foi quando a sua mãe gestou você? Como é que foi a história do papai e da mamãe? Quando você nasceu, o ambiente? Aqui a gente está falando de causas, tá? Então, o que aconteceu quando você era criança? O pai e a mãe separou, seu pai era alcoólatra, você nasceu prematuro, você ficou doente quando era criança, mudaram de cidade, alguém do seu âmbito familiar ali, um vô e uma avó, acabou falecendo, você sofreu bullying, violência física, violência verbal, de repente você foi abusado sexualmente, quando você era pré-adolescente você sofreu bullying, você era uma criança que foi muito comparada, teve dificuldade de se expressar, passou uma vergonha muito grande, passou por um relacionamento ali que te traumatizou demais. Essas experiências, tá? Elas marcam a gente. Tanto que o trauma, qual que é o conceito de trauma? É alguma coisa que teve um forte impacto emocional que deixou uma ferida em você. E como um trauma é uma ferida e essa ferida muda a nossa percepção da realidade, se você psicossomatizar mais experiências negativas, você concreta aquele trauma como se fosse uma verdade na sua vida. É disso que nós começamos a desenvolver os nossos padrões, padrão de comportamento, padrão de sentimento. Então daí que já vem a base para que você se torne uma pessoa ansiosa, um carente emocional, um dependente emocional, ferida de rejeição, ferida de abandono, ferida de abuso, ferida de baixa autoestima. Então, cada uma das feridas, ela vai potencializar mais um tipo de dano. A carência do pai vai gerar insegurança, a carência da mãe vai gerar baixo nível de amor próprio. Então, é muito importante entender essas coisas, porque senão não tem como pensar em resolver uma ansiedade ou aprender a viver com uma ansiedade. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa foge para os medicamentos, né? Ou ela escolhe usar o medicamento para resolver a ansiedade, só que o remédio, ele é um remediador, ele não trata a causa da ansiedade. Então a pessoa escolhe, em meio a tanto sofrimento, e eu acabei indo por esse lado também na época do meu pânico, da minha dissociação, despersonalização, quase tirei minha vida, foi uma desgraça. Então ela busca usar o remédio para resolver a sua dor, só que muitas vezes ela não faz um trabalho de psicoterapia junto com isso e ela também não busca entender a causa, que é o que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Então o que acontece? O remédio entra, tampona ela, mas ela não resolve o que causou a ansiedade. Ela não resolve o que está alimentando este ciclo do sofrimento na vida dela. Daí mais remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio, e muitas vezes ela vai e continua psicossomatizando, colocando mais experiências negativas em cima de seus padrões complexos e comportamentos. É fácil sair disso, professor? É óbvio que não, você tem que olhar para isso. Por isso que eu estou explicando para vocês. Ansiedade não é ruim. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, ansiedade tem causa. Terceiro ponto, ansiedade não se remedia, ansiedade se cura, tá? A cura. Olha, eu sinto ansiedade até hoje, tá? Então a palavra cura para mim, ela tem até meio que uma conotação espiritual, né? E assim, a religião, a fé é muito importante, mas isso não cura a ansiedade. Então, eu tô falando a palavra cura para você entender, mas o que eu quero que você entenda de fato é que você precisa de conscientização para aprender a conviver com isso, tá? E principalmente quando a gente vai usar alguma ferramenta de basamento, de cunho de cognitivo comportamental, né? Você tem que entender na sua consciência, né? Como você funciona, o que você pensa, quais são os seus problemas, e você tem que mudar o seu comportamento, você tem que entrar em ação muitas vezes. E muitas vezes, para você fazer isso, às vezes a sua ansiedade vai piorar, porque você vai ter que enfrentar. E nesse caso, você vai ter que enfrentar a sua história. Principalmente se você não foi uma pessoa era uma pessoa completamente normal, feliz, realizado, e aí foi sequestrado, né? E aí a partir disso desenvolveu uma ansiedade, entendeu? Se você é uma pessoa que já veio construindo essa ansiedade no decorrer da tua vida, você vai ter que mudar inevitavelmente os seus padrões, como é que você vê a vida, como é que você se sente, as coisas que você faz, as coisas que você deixa de fazer, se no caso, no seu caso, meu nobre, encontrar dentro de você mesmo a força para você voltar a fazer as coisas, recuperar os pedaços que a ansiedade tirou da sua vida. Mas como eu falei anteriormente, o que eu penso que é o mais coerente é você entender o que a ansiedade está querendo te ensinar, o que a síndrome do pânico está querendo te ensinar, o que essa catarse que você vai ter que fazer inevitavelmente para sair deste lugar de paralisia,
vai exigir de você. Então, é como se Deus, o universo, seu eu superior, seu eu interior, a melhor versão de você mesmo, ela traz ansiedade para você, para que você olhe tudo isso que eu estou falando, tá? Olhe para a sua história, olhe para os seus padrões. Espera aí, não, verdade, professor, isso que você está falando para mim que faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que sou carente, eu sou uma pessoa que sou dependente emocional, eu sou uma pessoa que terceirizo a minha vida, eu sou uma pessoa que dependo, eu sou derrotista. Professor, eu sou negativo. Tem uma aula dentro da plataforma da escola que se chama Vítima ou Herói. Essa é uma das aulas que mais, assim, explode a cabeça da pessoa, porque foi um processo que eu vivi. No meu pânico, na minha depressão, teve um momento que eu olhei para mim e eu falei, caramba, eu sou uma vítima de tudo que está acontecendo. Eu sou uma vítima do meu divórcio, eu sou uma vítima da minha falência financeira, eu sou uma vítima da minha depressão, eu sou uma vítima de Deus, eu sou uma vítima do mundo. Vítima do quê? Não tem como você ser uma vítima e você ser um herói ao mesmo tempo. Então você vai ter que olhar para isso, reconhecer. No meu processo eu chorei que nem criança pequena. Chorei pelado no chão, falei, meu Deus do céu, eu sou uma vítima, estou me fazendo de vítima. Então não é uma coisa que vai ser assim para você conseguir sair. Tanto que é o que ele falou, já está preso há anos nisso. Se você não reconhece, não traz para o seu autoconhecimento, para sua lucidez e decide romper isso com autorresponsabilidade, caminhar, voltar a acreditar em você mesmo, romper padrões, a ansiedade vai arrancar sua vida fora mesmo. E aí você pode desenvolver uma depressão, que é o que aconteceu comigo. Eu tive vários traumas e várias fobias no meu processo. Eu tive fobia de tirar sangue, eu tive fobia de medir pressão, eu tive fobia de ir em hospital, eu tive fobia de ir no mercado, eu tive muitas fobias que eu tive que romper para sair disso. Então, eu não estou falando isso aqui, tirando isso aqui da minha bunda, tá? Eu estudei muito, intelectualmente falando, mas eu passei por isso. Então, eu entendo o que vocês estão sentindo, mas eu também tenho que ser muito sincero com você. Você não sai disso, você não consegue enfrentar uma ansiedade com um padrão de vitimismo, tá? Não tem, pode tomar remédio, pode ir em psicólogo, pode fazer o que você quiser, tá? Se o psicólogo, o terapeuta não ajudar você a desenvolver essa força interior, você não sai. Eu, como terapeuta, eu não fico lambendo ferida de ninguém. Então, eu entendo que você tem as suas feridas, eu entendo que você tem os seus machucados, mas e aí? Você vai ficar dando desculpa disso para continuar vivendo a vida que você está vivendo? Então a ansiedade é maior do que a vontade que você tem de viver? Então isso é uma coisa que tem que ser analisado se você realmente tem a vontade de voltar a viver, a vontade de acreditar nos seus sonhos, a vontade de voltar a ter orgulho de você mesmo. Porque eu sei que você não tem hoje. A ansiedade arrancou isso de você. A ansiedade está tirando isso de você. A ansiedade tirou de você a capacidade mínima de olhar as pequenas coisas, de olhar uma florzinha que nasce aqui no meio da brita e muitas vezes a gente tem que arrancar, mas ela é linda. A ansiedade tira de você a sensação de sentir o sol na sua pele, ela arranca isso de você. Porque no fundo, ou você está sendo dominado por medo, né? Ou sendo dominado por tristeza, ou sendo dominado pela raiva. Então tem que aceitar isso e nesse processo de ressignificação, entender o que aconteceu com você e trazer para a realidade. A gente tem que se apaixonar pela realidade. Ok, professor, tudo que você está falando para mim faz sentido, fechou. Eu tenho essa e essa ferida, eu penso assim, 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 eu me sinto assim, assim, assim. E agora? E agora? Agora a gente analisa onde é que você está agora, quais são os seus medos, quais são os seus problemas, quais são os motivos que você tem para continuar nessa ansiedade. E às vezes, meu querido e minha querida que está assistindo isso aqui, pode ser que, usando o português bem correto mesmo, pode ser que você esteja fudido hoje, que você esteja na merda, que nem aconteceu comigo, sem dinheiro, recém-separado, filho pequeno, tive que pedir as contas do meu serviço, que é do trabalho que eu dava aula na escola para crianças, na merda, na bosta. Mas e aí? E aí? Eu ia fazer o quê? Eu ia tirar minha vida, que foi o que eu quase fiz? Ia deixar crianças sem pai, traumatizadas? Ou não? Ia aceitar que aquilo tudo, aquela ansiedade, aquele pânico, aquela depressão, era uma força que estava pedindo para que eu despertasse como uma fênix que renasce das cinzas? Transformar toda a minha dor nisso que eu faço hoje, estar aqui falando com vocês, nos processos que eu faço, nos cursos que eu dou, nos atendimentos que eu faço. Então, entenda que a sua ansiedade, o que você está sentindo, é como se fosse um chamado para você despertar.
É um chamado para você olhar para a sua vida, para todos os acontecimentos, em vez de transformar isso na sua ruína, na sua morte, no seu fundo do poço, para transformar você na melhor versão de si mesmo. Agora, isso não é fácil. Não existe ferramenta fácil para isso. Não existe o botãozinho quântico. Você vai ter que se enfrentar. Sabe uma coisa que eu fiz relacionada à crise de pânico? Freud dizia isso, que o enfrentamento, claro que muitas vezes de forma, né, mais consciente, não é você chegar e querer fazer do seu jeito que você vai se lascar, mas enfrentar. Então tinha crise de pânico, quer dizer que eu vou morrer agora? Então fechou, vou morrer nessa porra aqui, quero ver se eu vou morrer. Mas vou morrer fazendo flexão aqui, vamos ver se eu vou morrer. Porque eu já nem treinava mais, cara. Eu sou educador físico há anos, trabalhei com preparação física de atleta muito tempo, já fiz preparação física até de fisiculturista. E eu não conseguia mais treinar porque tinha medo de morrer. Então, quer dizer que eu vou morrer? Peraí, vou morrer tomando um banho gelado então. Quer dizer que eu vou medir pressão e eu vou morrer então? Mede aí. Dava lá 20, 19, 18, vai, mede. Até o dia que deu 12/8 e eu chorei que nem criança pequena. Então, vai exigir de você isso que provavelmente você não tem hoje, tá? Força, coragem, só que é uma decisão, tá? Todo processo terapêutico que funciona é um processo de decisão. A pessoa tem que reconhecer e falar, beleza, eu tô mal, tô fudido, mas eu não quero continuar assim. Quero resolver, quero me desenvolver, quero investir nisso, quero sair desse estado de vítima e quero me tornar o herói da minha vida. E aí enfrentar. E é aí que as pessoas, a grande maior parte das pessoas não conseguem, que elas ficam presas, reféns de uma ansiedade, de uma depressão o resto da vida. O enfrentar a própria vida, enfrentar a própria história, perdoar quem tem que perdoar, se perdoar, viver novas experiências, dar novos significados, aprender a ver a vida com outros olhos, sentir emoções diferentes do que medo, raiva, tristeza, nojo, desprezo, voltar a encontrar gratidão nas pequenas coisas, voltar a ter vontade de acordar e ter vontade de dormir, porque muitas vezes a pessoa não dorme ou muitas vezes a pessoa só quer dormir. Acreditar de novo em si mesmo, acreditar de novo nas pessoas, se você for uma pessoa que a sua ansiedade foi gerada pela ação de outras pessoas. Então, é um processo extremamente profundo, é um processo que vai exigir de você sangue, lágrimas, dinheiro, tempo. É um processo que vai transformar a sua vida se você aceitar essa transformação. Mas aí é que tá. Pensa comigo, você já tá mal, né? Tá todo parado na sua vida. Muitas vezes já não tá fazendo, o que faz mal feito, não dá conta de fazer, você tá sofrendo, não tá? Não é melhor a gente sofrer por tentar fazer, né? Eu nem acredito que exista o tentar, na minha opinião existe fazer ou não fazer. Mas será que não é melhor sofrer fazendo do que sofrer sem fazer? Será que não é melhor enfrentar? Eu tô querendo que você entenda, enfrenta. O que tu não tá conseguindo fazer hoje? Você tem medo de ir no mercado sozinho? Cara, vai no mercado, bota um negócio no teu fone de ouvido e vai, fala, quer dizer que eu vou morrer então? Então eu vou morrer nessa porra aqui então. Qual que é o teu medo? É treinar? É voltar pra academia? Volta pra academia. Se tu passar mal, vai de novo e passa mal de novo, e vai de novo e passa mal de novo, e vai de novo e passa mal de novo, até a hora que a mente da sua ansiedade fala assim, se eu não parar, esse doido aí, essa doida aí vai morrer, cara. Ele tá disposto, ele não quer mais viver dominado pela ansiedade. A ansiedade é como se fosse uma entidade não espiritual, tá? É uma entidade que vem na sua cabeça, que ao invés de você mandar ela embora, você deixa ela ficar na sua cabeça. Então ela começa a dominar você. Não faz isso, você vai morrer. Não faz isso, você vai passar mal. Fica aqui em casa. Faz isso. Se você não entende que essa entidade não é você, essa entidade foi criada, fortalecida, alimentada por você pelos seus padrões, isso nunca vai embora. O pânico é total assim, o pânico ele passa a ser você, você não é mais você, o pânico é você. E se você não enfrenta o pânico, ele derrota a sua vida. Então, isso eu trouxe para mim, peraí, em vez de eu ter tanto medo de morrer, eu comecei a ter medo de não viver. Então, quando o pânico, quando a ansiedade vinha, inclusive até hoje, cara, às vezes vem ansiedade, vem medo, vem um monte de coisa, eu falo, cara, peraí, se eu não enfrentar isso, eu não vou estar vivendo. Então o meu medo não é de morrer, o meu medo é de não viver, velho. Então eu vou enfrentar, que se dane, vai passar mal, passou. Vai ter crise de ansiedade, teve. Agora não me aceito mais voltar para aquele lugar, porque esse lugar
esse lugar de não fazer, de não realizar, de não sentir, de não se expressar, ele vai arrancar de você a própria vida. Por isso que é muito normal as pessoas, né, em ansiedade severa desenvolverem depressão, e a depressão severa querer você fazer vontade de não viver ou de tirar a sua própria vida. Então, primeiro passo, olhe para a tua vida. Olhe tudo, todos os pontos, tudo que aconteceu com você. Segundo passo, escreva todos os seus medos, o que você tem medo, o que você te trava. Terceiro passo, o que você precisa fazer que você não está fazendo. Coloca tudo no papel. Quarto passo, declare que a partir de hoje, ao invés de você agir pelo medo, você vai agir pela coragem. E eu não estou falando que é para ninguém pular de bungee jump sem elástico no pé. Eu estou falando para aos pouquinhos você ir enfrentando isso, tá? E em último lugar, mesmo se você tiver dificuldade, se você não estiver conseguindo, não desista. Você fortaleceu esse padrão muito tempo da tua vida. Até você conseguir fortalecer isso aqui, não vai ser da noite para o dia. Então não desista. De resiliência, persistência. Quem vence ansiedade e depressão é capaz de fazer qualquer coisa, só que você tem que entender. Quanto mais tempo você ficou nisso, ou quanto mais experiências negativas você teve, quanto mais padrões, complexos de comportamentos, é como se a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, os seus comportamentos, eles estivessem rodando para cá, tá? De forma negativa. Então aqui tem tudo, tem sintoma, tem, né, pensamentos, comportamentos, está para cá. Entendeu isso? Não, realmente, professor, eu estou rodando para cá total, fechou. A física diz que um corpo que está em movimento permanece em movimento. Então é muito fácil para você ser ansioso hoje. Você é viciado em ser ansioso. Você olha tudo com ansiedade, tudo que você sente é ansiedade, tudo que você faz a ansiedade está presente. Você está para cá, reconheceu? Beleza, aceita. Aceito, professor. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a enfraquecer este movimento. Eu enfraqueço olhando as coisas pelo um lugar de aprendizado, tentando ser grato, tentando entender que existe um propósito por trás de tudo isso. Começo a fazer as pequenas coisas, começo a sair do lugar de vítima e entrar no lugar de herói, assistir a aula aqui, quem sabe vir ser meu aluno, quem sabe fazer terapia, quem sabe sair de um relacionamento tóxico, quem sabe abandonar grupos, quem sabe rever a vida inteira. Aí essa roda aqui, ela começa a parar e a girar para o outro lado. Quando essa roda começa a girar para o outro lado, o lado positivo, é onde você começa a vencer a ansiedade. Não a curar, mas a controlar, não permitir mais ser dominado, não permitir mais que a voz da ansiedade seja mais forte que a sua voz. Não permitir que o medo de morrer, a raiva, a tristeza, seja mais forte do que a tua vontade de viver. A alegria, o enfrentamento, a perspectiva, a esperança. Então, entendam isso, tá? De uma forma muito profunda o que eu estou falando para vocês. Você é capaz de vencer a ansiedade, tá? Você é capaz de vencer um pânico, uma depressão. Só que isso vai exigir que você nasça de novo. E como disse Jesus, não é nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe, isso não é possível. Mas a quebrar tudo que precisa ser quebrado, desconstruir tudo que você construiu baseado em medo, trauma, experiências e construir uma nova e melhorada versão de você mesmo. Você é capaz e só assim você pode olhar para tudo isso um dia e agradecer. Na minha época eu pensei que era maldição, eu pensei que era castigo, eu pensei que eu estava possuído, eu pensei que a minha vida ia acabar, que eu era um bosta e tudo mais. Hoje eu olho para isso e vejo que essa catarse, esse momento de intenso sofrimento foi o que me despertou. E se você está aqui assistindo isso até agora, eu acho que deu para você entender, né? Então isso tudo foi o que fez eu fazer o que eu faço hoje, descobrir o meu propósito de vida. E eu tenho certeza que debaixo e atrás do seu sofrimento existe uma versão sua, um propósito muito maior do que você pode imaginar. E tenho certeza disso, sou convicto disso. Então, eu deixo aqui para vocês o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração, a minha sinceridade e fiquem todo mundo na paz, com muita autorresponsabilidade. Força, sensibilidade, corpo são, mente sã. Um grande abraço do professor para vocês.